Graças a Deus. Muito bem, vamos fazer a leitura da palavra então. Efésios capítulo 6, versículo 11. Diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos ler o 12 também. Diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, esse texto aqui de Efésios que o apóstolo Paulo escreveu, é claro que ele escreveu dirigido pelo Espírito Santo, né? Então é o Senhor falando conosco. Esse texto ele é bem conhecido, porque se trata da armadura de Deus. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre como é essa armadura de Deus. Uma armadura é uma arma, né? E nós somos um exército. O povo de Deus é um exército. Nós estamos em guerra constantemente. Todos os dias nós estamos em guerra. Guerra contra o quê ou contra quem? Contra Satanás, contra os demônios, contra os principados, contra as potestades, como nós lemos aqui, né? Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Então nós não estamos aqui lutando uns contra os outros, porque a Bíblia também fala aqui, Jesus falou, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Então nós não estamos aqui guerreando um com o outro, nós estamos guerreando contra as forças das trevas. Agora é claro que tem às vezes pessoas que usadas por essas forças das trevas querem nos fazer o mal. Mas aí nós temos que lembrar disso aqui que Jesus nos alertou. Nós não lutamos contra a carne e o sangue, ou o sangue e a carne. Então você não deve querer fazer o mal para aquela pessoa que quer te fazer o mal. Você tem que orar por ela para que ela fique liberta daquele mal que está agindo na vida dela para te atingir. Amém? Então não é a pessoa, é o mal que está nela que quer nos prejudicar. Então Jesus nos avisou isso. Usou o apóstolo Paulo aqui para nos falar isso. E nós sabemos, né, que assim como nós estamos em guerra constante, então nós fazemos parte de um exército. E nós sabemos que todos os exércitos do mundo, cada país tem o seu exército, e que eles estão cada vez se armando mais para enfrentar os seus adversários. Então, os exércitos humanos, né, os exércitos de cada país, eles compram as suas armas, né, bélicas, eles compram os seus armamentos, os seus tanques de guerra, enfim, tudo que faz parte de arma de guerra, eles compram, né? Para quê? Para poder enfrentar os seus inimigos. Então, nós não somos diferentes, nós também temos que ter armas para enfrentar esse inimigo que sempre quer nos derrotar. Então, aqui um detalhe importante, irmãos, que nós temos que entender o diabo, ele é nosso inimigo, tá? Ele não é inimigo de Deus. Como assim, pastora? Deus não tem inimigos, irmãos. Tem, claro que o Satanás se levanta contra
a ordem de Deus, contra a vontade de Deus, mas eu quero que você enxergue assim, numa visão geral, no espírito, o seguinte: Deus é tão poderoso que nenhum adversário fica de pé perto dele. Então, se Deus fosse tratar Satanás como inimigo, Deus fazia aqui, ó, Satanás estava derrotado. Entenderam o que eu quero falar? Então, Deus não tem inimigos, porque ninguém pode se levantar contra Deus, nem Satanás. Mas Satanás é o nosso inimigo, porque ele sabe que contra nós, se nós não tivermos Jesus e se nós não estivermos preparados para enfrentar essa guerra, ele pode nos vencer. Mas contra Deus ele não pode nada. Então, eu quero que você entenda quando eu digo assim, ele não é inimigo de Deus. É claro que ele é inimigo da vontade de Deus, da palavra de Deus. Mas Deus, não tem como Deus ter inimigo. Porque basta um sopro de Deus, ele destrói todos os inimigos. Então, Satanás é inimigo nosso, do ser humano. Mas é claro que ele se levanta contra tudo que nós queremos fazer para a glória de Deus. Então, veja só, porque ele é nosso inimigo, é que nós temos que ter as nossas armas. E eu já falei para vocês que nós temos duas armas muito poderosas, em outras mensagens eu já falei isso. Nós temos o sangue de Jesus e nós temos o nome de Jesus, que são duas armas poderosas que nós usamos contra o inimigo. No sangue de Jesus, nós temos proteção, então é uma arma de proteção. No nome de Jesus, nós avançamos, então é uma arma de ataque. Então, em nome de Jesus, nós atacamos o inimigo, porque quando você vai repreender alguma força das trevas, você diz, em nome de Jesus eu te repreendo. E quando nós queremos proteção, nós falamos, Jesus, me cubra com teu sangue. Então tem a arma de proteção para nós e tem a arma de ataque, que nós atacamos o inimigo. Amém? Muito bem, então nós temos essas duas armas. Mas Deus falou aqui nesse versículo aqui, que nós lemos, que nós temos mais uma arma, que é a armadura de Deus, né? Que no versículo do 13 para frente, vamos ler, diz o seguinte, ó, o mesmo Efésios 6, agora o versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui quando diz todos os santos, são os salvos, tá? Então que nós devemos orar uns pelos outros. E também por mim. O apóstolo Paulo está dizendo, orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias. Ele estava preso por causa do nome de Jesus, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então aqui Deus estava nos mostrando, através das palavras do apóstolo Paulo, que além do nome e do sangue de Jesus, nós temos mais essas armas aqui. É uma armadura. Nos tempos bíblicos, aqui nesse tempo, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios, o Império Romano dominava.
Então, os soldados romanos, eles usavam armaduras. E Paulo, então, orientado por Deus, demonstrou o significado da armadura de um soldado para nós podermos usarmos no mundo espiritual com a nossa fé. Então, ele usou uma coisa que era bem presente na época. O Senhor Jesus também fazia muito isso. Ele usava aquilo que o povo estava acostumado a ver e a fazer nos dias que ele estava presente como homem aqui na terra, para poder pregar. Por quê? Porque daí o povo entendia com facilidade. E o apóstolo Paulo fez isso aqui também, né? Orientado pelo Espírito Santo. Ele pegou o modelo da armadura dos soldados romanos e começou a descrever a característica de cada objeto dessa armadura para que nós possamos usar contra os inimigos espirituais, contra Satanás e os demônios, né? E aqui então ele foi falando cada um deles. E essa necessidade, irmãos, de nós nos revestir dessa armadura de Deus, ela é muito grande. Nós precisamos estar vestidos com essa armadura. É claro que você não vai vestir uma armadura física ali, né? A armadura dos soldados pesava um monte, era muito pesada. Mas nós não precisamos usar uma armadura como a deles, que era de bronze, de ferro, tinha várias, né? Mas era pesado. O que nós precisamos é nos revestir no espírito. Então, o nosso espírito, a nossa alma, deve estar protegida com uma armadura. E essa armadura, então, vai nos trazer segurança, porque é a armadura de Deus. Então, olhe só, a Bíblia também nos diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou seja, se nós nos revestirmos da armadura de Deus, aquele que está em nós, ou seja, a armadura, a proteção, é maior do que Satanás. Então, aquele que está no mundo é Satanás. Ele é o príncipe deste mundo, Jesus falou. Então, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, quando nós nos revestirmos dessa armadura, nós temos aquele que é maior conosco. Amém? Entendido isso? Então, tem uma passagem também na Bíblia, que está em 2 Crônicas 32, 7, que o rei Ezequias, ele foi ameaçado por outro rei chamado Senaqueribe, e o profeta Ezequias, o profeta da época de Ezequias, né? Ele falou assim para o rei Ezequias. Claro que a mensagem de Deus, mas através da boca do profeta: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Então a palavra de Deus se confirma sempre, um versículo confirma o outro. Então maior é o que está conosco quando nós buscamos estar com essa armadura espiritual do que aquele que vem contra nós. Quem é que está conosco? O Senhor Jesus, o próprio Deus. Então ele é maior do que qualquer inimigo que possa vir contra nós. Mas nós precisamos estar revestidos, né, dessa armadura. Como que a gente se reveste dessa armadura? Em oração. Sempre em oração, buscando no Senhor. E também o apóstolo Paulo fala em Romanos 13, 12, eu estou dando os versículos aqui para confirmar, né, que a palavra do Senhor nos diz que sempre aquele que está conosco é maior do que os nossos inimigos. O que diz, o apóstolo Paulo falou em Romanos: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos
das armas da luz. Então essa armadura de Deus é uma arma da luz. Porque nós não somos das trevas, nós não somos da noite, nós somos do dia, nós somos da luz. O Filho de Deus pertence à luz. Por quê? Porque Jesus é luz. Jesus é o sol da justiça, a Bíblia nos fala. E nos fala também que ele, Jesus, brilha mais do que o sol ao meio-dia. Ao meio-dia é o horário que o sol mais brilha, né? É claro que tem aqueles dias que estão nublados que a gente nem vê o sol, mas a claridade do dia está ali. Por quê? Porque o sol tem a sua própria claridade. Só que Jesus, a luz dele nunca fica nublada. O sol pode ficar nublado, por causa das nuvens, de um dia chuvoso, mas Jesus não. Então ele brilha mais do que o sol ao meio-dia, porque ele é o sol da justiça. Então, Jesus brilhando, se nós temos Jesus, nós temos a luz dele em nós. Por isso que, às vezes, né, a gente vê assim muito no meio evangélico, no meio cristão, pessoas que querem brilhar muito, pessoas que querem aparecer, pessoas que se acham estrelas, né? A gente vê muito isso no meio dos cantores famosos, né? Aquelas pessoas que por terem alcançado um determinado sucesso, que pela permissão de Deus alcançaram algum sucesso, aí se acham que são o máximo e querem começar a brilhar por si mesmos. Então essas pessoas que se acham estrelas, né? Quando eles começam a brilhar, eles acham, né, que estão brilhando, mas está indo a pique a fé dessa pessoa. A luz da estrela é menor do que a luz do sol. Então, quando a pessoa diz, eu sou uma estrela de Cristo, estou brilhando, estou fazendo sucesso, a luz do sol já apagou nela. Então, a luz de Deus já apagou nessa pessoa. Já não tem mais a luz do sol da justiça. É a estrela que está brilhando. O brilho da estrela é menor do que o brilho do sol. Então, por isso, a gente nunca deve se achar. A gente não é nada sem Jesus. E quando nós temos Jesus, a luz que brilha em nós, nós temos uma luz diferente das pessoas que ainda não aceitaram o Senhor. Isso é certo. Mas não é luz própria. É a luz de Jesus em nós. Amém? Então, nós temos que resplandecer a luz de Cristo em nós. Nós mesmos não temos luz. Então, tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus, porque nós não temos luz. E porque Jesus é a luz, e se Jesus habitar em nós, então nós somos povo de Deus com luz, nós somos do dia, da luz e não das trevas. Amém? Ficou entendido isso? Então, nós somos da luz, né? E a palavra do Senhor nos diz isso. Então, aquele que habita em nós é luz. É muito melhor do que aquele que habita no mundo, que é trevas. Em 2 Coríntios 6:7, Paulo também diz que nós devemos nos equipar, né? Ou seja, o que é que ele diz? Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. O que é isso? Nós temos que nos armar. Nós temos que estar sempre armados com as armas que o Senhor nos dá para podermos vencer o nosso inimigo. O nosso inimigo é Satanás e todas as forças das trevas. Então, nós temos inimigos, muitos, mas na parte espiritual, na parte física, aqueles que se levantam contra você, que dizem que são teus inimigos, que pode ter e tem com certeza, não são eles estão sendo usados pela força das trevas para se levantar contra você. Então, qual é o nosso papel de cristão? Usar da luz de Jesus que está em nós
para orar por essas pessoas que se levantam contra nós, orar para que Deus liberte, se convertam a Cristo e sejam salvas. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Amém? Ficou entendida essa parte? Então, 2 Coríntios 10, 4, também, eu não precisa pôr ali, eu só estou citando. Está escrito o seguinte, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que é isso? Mais uma vez a palavra de Deus reforçando aqui para nós. As nossas armas não são carnais. Você não vai pegar uma faca, você não vai pegar um revólver, você não vai pegar uma espingarda e querer sair por aí matando todo mundo que se levanta contra você. De jeito nenhum. As nossas armas são espirituais. Oração, jejum, leitura da palavra. Que eu já vou estar explicando cada um deles aqui das partes da armadura, né? Então nós não lutamos contra físico, mas contra espiritual. O Salmo 149, 6 também diz assim, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes. Como assim, pastora? Se você falou que nós não podemos pegar faca, espada é uma faca. Eu não estou dizendo que você não pode pegar uma faca, estou dizendo que você não deve pegar a faca e sair por aí querendo fazer justiça e, prejudicando os outros. Aqui, quando a Bíblia fala que nós temos que ter nas nossas mãos espada de 2 gumes, é essa aqui, a palavra, que é uma espada de 2 gumes, que penetra até o mais íntimo da alma e do espírito, que faz separação entre a alma e o espírito. Porque a separação entre a alma e o espírito é uma coisa assim muito frágil e muito difícil de perceber. Só Deus sabe onde está a separação entre o espírito e a alma. Então, a palavra faz essa separação, porque a palavra é o próprio Jesus. Jesus é o próprio Deus. Então, a palavra que nós temos que ter na nossa mão, a espada, que nós temos que ter na nossa mão, é a palavra de Deus, é a Bíblia, é o próprio Jesus. Jesus é o verbo é a palavra. Então, nós temos que ler a Bíblia para conhecer, e para conhecer as armas que a palavra nos dá para nós nos defendermos contra o mal. Por que às vezes as pessoas sofrem tanto na mão do inimigo? Porque não conhece a Bíblia, porque não sabe se defender. O Senhor Jesus, quando foi tentado por Satanás no deserto, ele lutou com as armas da palavra. O diabo dizia, se você é o filho de Deus, se jogue daqui, porque os anjos vão vir te segurar, lá do pináculo do templo, o lugar mais alto que tinha. O que Jesus respondeu? Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Então sempre Jesus respondeu, está escrito. Então ele estava usando o que está escrito na palavra. E nós também temos que fazer assim. Quando o inimigo vir te tentar para fazer uma coisa errada, o que você deve fazer? Lembrar do que está escrito e, se for preciso, fale em voz alta. Está escrito na palavra de Deus e cita o que está escrito. O inimigo vai se afastar de você porque ele não resiste ao poder de Deus. Então você tem que conhecer para poder falar. Quem não lê, quem não conhece, não vai ter essa arma. Então, por isso é a importância da leitura da Bíblia. Entendido, irmãos? Amém? Então, é por isso que nós temos que entender a Bíblia, nós temos que conhecer a Bíblia, Então, é a espada de 2 gumes. Em Lucas 10, 19, o Senhor Jesus falou o seguinte: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Então o Senhor está dizendo aqui, eu dei poder e autoridade para vocês, entre aspas, no meu nome, Jesus falando, no nome de Jesus, para que nós possamos vencer o inimigo.
E aqui ele completa: e nada absolutamente vos causará dano. Ou seja, você tendo as armas espirituais, você tem como se defender. Se você não tiver as armas espirituais e a armadura, que nós já vamos estar entendendo agora, o que cada uma dessas partes da armadura representa, se nós não tivermos essa armadura, não tem como a gente se defender. Essa armadura que Deus nos dá, que se chama armadura de Deus, ela é mais poderosa do que uma bomba atômica, irmãos. Nós sabemos que hoje o mundo está assim a ponto de a qualquer minuto um doido da cabeça ir lá e apertar o botão de uma bomba e destruir uma grande parte do mundo. Por quê? Porque a bomba atômica, a bomba nuclear, todas essas armas são muito poderosas. Então elas vão causar uma destruição enorme. Mas a armadura que Deus nos dá é mais potente do que qualquer tipo dessas armas. Porque a arma nuclear, a bomba atômica, ela destrói coisas físicas, mas não destrói as coisas espirituais. Mas a armadura que Deus nos dá, ela destrói o poder das trevas, ou seja, o poder do mundo espiritual da maldade. Então é muito mais poderoso do que uma bomba atômica. Está vendo o poder que Jesus entregou para nós? Nós temos esse poder no nome dele. Então nós temos que saber usar, né? E daí aqui em Efésios, então, o apóstolo Paulo apresentou, né, as características dessa armadura que é a nossa defesa. Então vamos começar a entender aqui. Ele falou a respeito do cinto, né? Vamos ler o versículo aqui, ó. Cadê? Versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Cingir quer dizer colocar um cinto. Tá? Então, aqui é o cinto da verdade, ó. Cingindo-vos com a verdade, cingindo os vossos lombos com a verdade, colocando um cinto. Que cinto é esse na armadura de Deus? A verdade. A verdade. Quando diz ali, né, que estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, o cinto é que dá firmeza para a armadura. Então você coloca a armadura, tipo um colete, né? E coloca o cinto. Então é esse cinto que vai segurar essa armadura, esse colete em cima de você. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Então esse cinto que vai dar firmeza à armadura que Deus nos dá é a verdade da palavra. Então, a verdade da palavra é que nos dá sustentação e firmeza. Como assim, pastora? Se você conhece a Bíblia, você conhece a verdade. Se você conhece a Bíblia, você fala a verdade. Se você conhece a Bíblia, você vive na verdade. Então, é a verdade que dá sustentação, que dá firmeza. O cinto vai segurar a armadura no teu corpo. E é a verdade. Então, a verdade que é o cinto vai segurar em nós o poder da palavra. Amém? Entendido isso? Então, como os soldados, né, romanos, como eu já falei, os legionários de Roma, né, eles usavam isso. Então, eles eram soldados. E nós somos soldados, só que soldados de Cristo. Então, assim, o que eu quero te transmitir? Como eu digo sempre, no culto de terça-feira eu procuro ensinar você a viver como um verdadeiro cristão. Então, você é um cristão, você já aceitou o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador? Busque essa armadura. Ah, pastora, como que eu vou fazer? Orando. Senhor, me dê a tua armadura. Eu preciso estar revestido da tua armadura para o inimigo não conseguir me tocar. E para eu conseguir vencer o mal. Então daí nós vamos estar protegidos.
com a armadura de Deus. Então, se você nunca ora pedindo essa armadura, comece a fazer isso, tá? Então, o cinto significa a verdade da palavra. Amém? Amém? O apóstolo Paulo também fala da couraça da justiça, né? Ali, ó, no mesmo versículo. Cingindo vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça é justamente aquela peça que vai aqui, em cima do coração e em cima da barriga. Então, no abdômen e no coração, né? É aquele colete. É aquela parte da armadura do soldado que protege a frente dele aqui. Coração, barriga, né? Então, para nós nos vestirmos da couraça da justiça, o Senhor nos protege com o seu manto da justiça. O manto da justiça. Vamos ler Isaías 61, 10? Se eu não estou enganado, acho que é esse versículo. Isaías 61, 10. Vamos ver se é esse. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Cobriu-me com o manto de justiça, como noivo que se adorna com uma grinalda e como noiva que se enfeita com as suas joias. Então, esse manto de justiça aqui é essa parte da armadura que nos protege à frente, né? Se vem uma lança jogada do inimigo na guerra, né, contra os soldados, se eles estão com aquela parte da armadura, que geralmente é de cobre ou de ferro, a lança não vai atingir e furar a barriga deles, ou o coração, ou qualquer outra parte aqui. Então, o Senhor faz isso por nós também. Então, o Senhor nos protege com o seu manto de justiça, é aquela parte ali da armadura. Então, quando o inimigo lançar um ataque contra nós, joga uma lança, né, de armadilha, de problema, de dificuldade, se você está com essa parte aqui da couraça, da armadura de Deus, essa lança que ele jogou, esse problema que ele jogou, vai bater em você e voltar para trás. Não vai te atingir. Entendido isso, irmãos? Ah, pastora, mas isso funciona? Funciona, irmãos. Funciona porque é um mundo espiritual e é a palavra de Deus, e Deus não mente. Então, quando nós estamos com essa armadura, nós temos a proteção de Deus. Então, essa parte da armadura que protege o coração e o abdômen, né, é o manto de justiça que Deus nos dá. Olha lá, ó. Me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com o manto de justiça. Amém? Você quer esse manto de justiça te cobrindo? Amém? Muito bem. Então, agora no versículo 15, Efésios 6, 15, nos fala a respeito do pé, né? O que vai no pé? Olha só, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. 6,15. E calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Então tem a armadura, né? Tem o cinto, e agora Deus está falando do que vai no nosso pé. Como assim? Um soldado, para ir para a guerra, ele não podia ir descalço, porque senão ele ia se ferir muito rápido, né? Ele ia acabar pisando em cima dos outros soldados que já caíram mortos, ele ia acabar pisando em cima de armas, de flechas, ele ia acabar pisando em cima de pedra, então ele iria se machucar muito fácil. E nós a mesma coisa na nossa vida espiritual. Se nós não tivermos os nossos pés protegidos, conforme o andamento da vida, nós vamos nos machucar. Por quê? Porque a vida cristã é uma caminhada. Então, cada dia nós estamos caminhando, cada dia nós estamos vencendo mais uma etapa. É uma caminhada espiritual. E olhando, então, para os pés, né, nós precisamos ter uma proteção nos pés.
Estão entendendo a comparação, irmãos? Amém? Então, o Senhor nos dá também uma proteção para os pés. O que é isso? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os calçados, então, protegem os pés, né? E nós precisamos disso. A palavra do Senhor nos fala, Romanos 16, 20. Vamos ler o que está escrito ali. Romanos 16, 20. Depois também tem Lucas 10, 19. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nós vamos pisar sobre o mal. Então nós precisamos estar com os pés protegidos para nós poder pisar sobre aquilo que é ruim, né? Entendido isso? Então o Senhor dá proteção também para os nossos pés. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha só, pisar serpentes e escorpiões. Para você pisar uma serpente, você não vai pisar descalço. Você não vai pisar em cima de uma cobra se você tiver com o pé descalço. E no mundo espiritual, Satanás representa, essa serpente, representa Satanás. Então, serpentes e escorpiões querem dizer o mal, as trevas. E nós não podemos pisar sobre eles se nós não estivermos com o pé protegido. E o que é que nos protege os pés? É o evangelho da paz. Como assim? O evangelho é mudança de vida. Se você já mudou de vida, você vai vencer o mal. Se você não mudou de vida ainda, você não tem como vencer o mal, porque você não vai ter autoridade para chegar e falar para Satanás: está repreendido em nome de Jesus, porque você ainda não mudou de vida. Quer dizer, você continua fazendo as coisas erradas que você fazia antes de conhecer a Cristo. Então, a preparação do evangelho da paz é você sair anunciando que Jesus salva, que Jesus vai voltar, é você sair pregando o evangelho, mas que primeiro você tem que ter na tua própria vida, para depois você poder anunciar para os outros. Entendido? Então, o Senhor protege os nossos pés, eu estou falando de pés no sentido espiritual, para que nós possamos pregar a palavra. Só que antes de nós pregar para os outros, nós temos que viver o que nós pregamos. Amém? Entendido isso, irmãos? Amém? Amém? Vocês estão tão quietinhos hoje? Então, Efésios 6,16. Paulo fala daí do escudo da fé. Olha só. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. O escudo era outra parte da armadura do soldado romano ou de qualquer soldado de outro exército, que é aquele que ele coloca, né, o braço assim por dentro de uma argola, uma proteção que tem atrás daquele escudo para ele firmar o braço, e o escudo então fica na frente dele protegendo todo o corpo. Tem uns que são maiores, outros menores, mas é um escudo. Então, esse escudo nós devemos sempre embraçar, quer dizer, colocar o braço e ficar firme ali. Não tem o hino que o Felipe canta sempre, o escudo? O Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Então, esse escudo aqui da fé, né, é o próprio Jesus, é o sangue de Jesus nos cobrindo, nos guardando. É Jesus. Jesus é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção. É Ele quem nos guarda. É Ele quem nos livra dos ataques do inimigo. Diz ali, embraçando sempre o escudo da fé, Jesus,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o maligno joga dardos. E esses dardos aqui podem até vir na nossa direção, mas quando chegar, vai bater no escudo. Batendo no escudo, não nos atinge. Então, quem tem Jesus como escudo da sua vida está protegido desses dardos inflamados do maligno. Amém? Fiquem memorizando assim aquela armadura, né? A armadura em si, tipo aquele colete, o cinto, o escudo, né? E então o sapato, né? A bota. Os soldados usavam uma bota. E nós também temos que ter essa bota, então esse sapato do Evangelho da Paz, para que aonde nós chegue, nós possa falar de Jesus sem sermos envergonhados. Então, o escudo é a peça de metal, né, que protege todo o corpo do soldado. 1 João 5,4. Aqui, Paulo nos dá mais uma explicação sobre o que nos ajuda a vencer, né? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se nós temos fé, nós temos Jesus como nosso escudo. Se nós temos Jesus como nosso escudo, o inimigo vai lançar dardos, com certeza, ele não poupa ninguém. Só que Jesus está na nossa frente. Aí isso não chega em nós. Pastora, mas então por que chega tanto problema, tanta dificuldade na minha vida? Será que Jesus não está comigo? Com certeza está. Mas sabe por que às vezes você enfrenta problemas? Alguns porque não buscam essa proteção, essa armadura, não buscam estar revestidos. Mas outros problemas acontecem porque é natural da vida. Nós estamos num mundo pecaminoso. Então, tem certas coisas que acontecem para todos. Para rico, para pobre, para grande, para pequeno. É coisa da vida. Agora, aqueles perigos mesmo, né, que a gente considera assim coisa muito séria, o Senhor nos livra. Então Deus não nos livra das coisas pequenas? Livra, mas o que eu quero dizer para você é, problema na vida todo mundo tem. Se uma pessoa no mundo não tiver problema, parabéns para essa pessoa. É a única no planeta. Mas todo mundo tem problema. E o Senhor nos livra de coisas que nós nem imaginamos. Por quê? Porque Ele é nosso escudo. Eu não sei se foi domingo que eu falei aqui na pregação, não me lembro. Ou foi semana passada. Que eu disse assim para vocês, de quantas coisas ruins será que o Senhor nos livrou hoje e nós nem ficamos sabendo? Não ficamos sabendo. Porque Ele nos livra e a gente nem percebe que Deus livrou na hora. Né? Será que você não ia ser atropelado hoje e o Senhor te livrou? Será que não ia acontecer uma coisa mais séria e o Senhor te livrou? E você nem ficou sabendo. Então tem coisa que nós só vamos saber quando nós chegar na glória. Lá Jesus vai mostrar para nós. Nós vamos ter a visão, né, de tudo que nós passamos na nossa vida. Então Jesus vai estar nos dizendo, lembra tal dia? Eu te livrei daquilo. Eu te livrei daquilo outro. E nós nem sabia. Mas porque Deus é o nosso escudo, Ele nos livra. Amém? Muitas são as coisas que Deus nos livra. Os livramentos de Deus são muito grandes. Ele nos livra do mal. Então, ele é o nosso escudo. Tenha Ele como teu escudo. Efésios 6,17. Efésios 6,17, Paulo está falando a respeito do capacete da salvação. Outra peça que fazia parte da armadura do soldado romano era o capacete, né? A cabeça. Então, o capacete é a peça que protege a cabeça do soldado, e o apóstolo Paulo afirmou aqui, né, que o capacete é a esperança da nossa salvação.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o capacete, ele protege a nossa cabeça. O capacete protege a cabeça do soldado na guerra. E nós estamos em guerra. Então, nós temos que ter o capacete. Ah, pastora, mas o que é que um capacete vai me proteger? A mesma coisa aqui do que o escudo. Dos dardos inflamados do maligno. Lá no Salmo 91 fala a respeito disso, que o Senhor nos livra dos dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados do maligno, muitas vezes, é aquele pensamento ruim que vem na tua cabeça. É aquele pensamento que você diz assim, mas como que foi vir isso? Eu não quero isso, eu não desejo isso, esse pensamento não é meu. Por que que isso está batendo na minha cabeça dia e noite? É um dardo inflamado do maligno. É ele que está mandando aqueles pensamentos. E se você não tem o capacete da salvação, esses dardos vão entrar na tua mente, vão fazer com que você ouça aquilo que está sendo dito ali e pratique o que está sendo mandado. Então, o capacete da salvação, desculpe, eu estava lendo outro versículo aqui. O capacete da salvação nos livra dos maus pensamentos, nos livra a nossa mente de ser atingida pelo inimigo. As pessoas hoje em dia estão com as suas mentes doentes. Tem gente que só pensa o mal, tem gente que só pratica o mal. Por quê? Porque o pensamento vem e a pessoa não tem força para repreender aquele pensamento. O que é o pensamento? É a tentação. Se você aceitar o pensamento, você vai acabar praticando, daí você vai pecar. Mas se você só... Aquele pensamento veio e na hora você já disse, está repreendido no nome de Jesus. Você não pecou. Você repreendeu um dardo inflamado do maligno. Por quê? Porque o Espírito Santo nos dando o capacete, ele nos mostra quando que nós temos que repreender. Lá vem aquele ditado de novo que eu cito sempre aqui para vocês do Martim Lutero. Martim Lutero foi o grande reformador da igreja, né? Ele disse o seguinte, eu não posso impedir que um passarinho voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho na minha cabeça. Então, você não pode impedir que o pensamento ruim venha, mas você pode impedir que ele te domine e que você venha praticar aquele pensamento ruim. Então, no momento que vir o pensamento ruim, você repreende no nome de Jesus. O que você vai dizer? Esse pensamento não é meu. Saia daqui no nome de Jesus, porque a minha mente está protegida com o capacete da salvação. Amém? Então, você pensou, você não pecou. Se você obedeceu o pensamento, aí você pecou. E daí o pecado nos separa da presença de Deus e nos prejudica. Então, não podemos nunca deixar de pedir que o Senhor nos dê a sua armadura completa, né? Sempre, sempre a armadura completa. Primeira Tessalonicenses 5:8. Já está na hora, já falei demais, vou encerrar bem ligeiro. Mas nós, porque somos do dia, lembra que eu falei que nós somos do dia? É a palavra que fala, né? Não sou eu só citei. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. E Paulo juntou tudo numa explicação só. Amém? Só mais um versículo aqui, daí os outros dois eu falo bem rapidinho. Lamentações 3:21. Lamentações 3:21. Eu gosto muito desse versículo aqui. Olha o que diz. Torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança.
Em algumas traduções está um pouquinho diferente, mas a palavra, mas o sentido é o mesmo. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, que na tua mente você tenha bons pensamentos. Que quando vir esses pensamentos ruins, você repreenda no nome de Jesus e diga: não são meus. Saia daqui, em nome de Jesus. Amém? Para terminar, Efésios 6,17 também, né? Paulo diz a respeito da espada. Já falamos um pouquinho da espada, então não vou falar muito mais agora, mas que a espada é a arma de ataque do soldado. Então, aquilo que nós já falamos aqui, a palavra de Deus é a espada de 2 gumes, ou seja, é a verdade. Contra ela, contra a palavra de Deus, o inimigo não pode. Então, quando vir a tentação, você diga: está escrito. E fala o versículo daquilo que está te atingindo naquele momento, que você vai repreender. Ficou entendido, irmãos? Amém? Por exemplo, vem a tentação de você: ninguém está vendo, eu vou roubar tal coisa. Aí vem o pensamento, você diz: esse pensamento não é meu, repreendo no nome de Jesus. E daí você pode dizer: está escrito na palavra do Senhor, Êxodo 20, não roubarás. Pronto, a tentação vai embora, porque contra a palavra o inimigo não tem poder, porque a palavra é o próprio Jesus, Jesus é o verbo. Contra Jesus o inimigo não tem poder. Nós vencemos em Jesus, porque Ele venceu o inimigo por nós. Amém? E aí no versículo 18, que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e daí por todos os salvos, né? E daí Paulo também pede oração para ele, para que ele tenha sempre a palavra na boca, falar a coisa certa. Então, aqui nesse capítulo, né, de Efésios 6, do 10 ao 20, versículos, Paulo está nos ensinando a buscar a armadura de Deus. Então, essa armadura de Deus, com todos esses itens, né, o cinto, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a oração contínua, quer dizer, sempre, nunca pare de orar. Não significa que você não pode trabalhar nem fazer as outras coisas, né? Mas enquanto você está lá, você está em espírito falando com Deus. Então, se nós praticarmos essas coisas e buscarmos essa armadura de Deus, nós vamos ter vantagem sobre o inimigo. Então, nós vamos ter condições de vencer o inimigo, de vencer as tentações. Se não for assim, a pessoa não resiste. Por isso que tem gente, né, que às vezes diz: eu vou na igreja, eu faço campanha, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não consigo vencer. Não busca a armadura, não busca a proteção, não busca o conhecimento. Sem o conhecimento da palavra, não tem como vencer. Então precisa conhecer. Conhecimento traz libertação. Ignorância, eu estou falando de ignorância espiritual, tá? Para quem não lê a Bíblia, não estou chamando ninguém de ignorante. A ignorância espiritual para cada um de nós faz com que a gente fique escravo daquilo que a gente não conhece. Então, o conhecimento liberta, a ignorância escraviza. Entendido isso, irmãos? E isso é para todos nós. Então, temos que buscar conhecer mais, e a partir de hoje, nas tuas orações, peça para o Senhor: meu Deus, me dê a tua armadura. Coloque a tua armadura sobre mim, para me proteger e para me ajudar a vencer o mal. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?